Fluminense vence e convence mais uma vez no Maracanã. Fluminense de Fernando Diniz, hoje para mim, é o time que melhor apresenta futebol dentro do futebol brasileiro. É o time que consegue mesclar e fazer uma fusão entre jovens e jogadores experientes, calejados, que já trouxeram títulos até mesmo europeus. Vale se lembrar que o Fluminense hoje tem um jogador que tem 5 Champions League em menos de 10 anos. Nos últimos 10 anos. Então, ontem o Fluminense deu mais um show, é óbvio, que foi uma passagem de carro no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo o Diniz, é óbvio, fez lá as mexidas no time. O time caiu um pouco de produção, até mesmo porque era de se esperar, porque o Fluminense precisava, poupar alguns jogadores, assim como fez com o Ganso que realmente também nem entrou nesse jogo, e o Fluminense fez o trabalho de casa. Queria falar um pouco agora sobre Fernando Diniz. Fernando Diniz hoje, que para mim, no Brasil, é o melhor técnico em atividade dentro do futebol brasileiro. Fernando Diniz, que faz coisas simples. Ah, mas o Fernando Diniz inventa muito, o Fernando Diniz faz isso, faz aquilo. Não, errado. Ele faz a coisa simples e básica do futebol, que é nada mais, nada menos do que colocar os grandes talentos para jogarem juntos de maneira organizada, como sempre foi o futebol brasileiro. Se você vê o Fluminense hoje jogando, você vai lembrar da raiz, da profundidade, do princípio básico do que é o futebol brasileiro. O Fernando Diniz, ele é muito criticado, muitas das vezes, porque não ganhou títulos. Agora ele ganhou, o título carioca e também a Taça Guanabara, mas não tem um título de grande expressão. Mas isso para mim não é mérito e nem demérito para que ele possa vir a assumir a seleção brasileira, porque hoje, dentro do futebol brasileiro, não existe outro técnico que consiga fazer o que o Diniz faz. E outro atento também muito importante é que o Fernando Diniz faz com o Fluminense, fez com o São Paulo e fez, se eu não me engano, com o Audax, coisa que nenhum outro técnico consegue fazer em qualquer outro time. Eu vou te dar um exemplo, 2 paralelos. O Fernando Diniz nunca teve nenhum título de grande expressão dentro do cenário nacional. E acredito que esse ano ele vai ganhar. O Fluminense vai beliscar uma Copa do Brasil. O Fluminense provavelmente, é óbvio que o time vai oscilar, porque é normal, são muitos jogos, mas provavelmente vai brigar pelo título brasileiro e muito provavelmente vai chegar nas finais da Libertadores. A gente vai pegar agora 2 paralelos e fazer uma analogia. É muito simples. O Fernando Diniz nunca teve um clube que desse a ele jogadores do calibre que o Rogério Ceni teve no Flamengo. O Rogério Ceni, hoje, passa por um momento muito conturbado no São Paulo, e a gente vê que se não fosse, eu tenho a impressão, na verdade, que se não fosse o Rogério Ceni, ele já teria caído há muito tempo do comando técnico do São Paulo. Por quê? Porque o time não evolui, não traz resultados e por infinitas coisas. O Rogério Ceni teve a oportunidade de ser campeão brasileiro no Flamengo e ele foi campeão brasileiro. Mas você vai pegar o paralelo do Rogério Ceni com um grande clube, com um grande elenco, que praticamente andava sozinho e ele conseguiu ser campeão. Quando ele pegou o Cruzeiro, quando ele pegou por 2 vezes o São Paulo e também tão propriamente o Fortaleza, que ele começou o projeto lá no Fortaleza, diga-se de passagem que foi um grande trabalho, ele não conseguiu fazer grandes feitos. Fortaleza, por exemplo, ele nunca conseguiu colocar em zona de Libertadores. Ele nunca conseguiu fazer com que o Fortaleza chegasse na zona de Libertadores. Agora a gente pega o outro paralelo, da outra parte, o Fernando Diniz. Ele nunca teve um elenco, a não ser esse deste ano, que por mais que tenham grandes estrelas, são jogadores que supostamente foram renegados por outros diversos clubes e que hoje, para o futebol atual, eles são ultrapassados porque não tem intensidade. Estou dando um exemplo como o Ganso, porque não tem mais mercados e tem as suas idades avançadas. Por exemplo, o Cano foi artilheiro da Série B, artilheiro do Vasco na Série A, artilheiro do Fluminense no ano passado,
do Campeonato Brasileiro, porém, grandes clubes como o Flamengo, quando teve a oportunidade, como o São Paulo, quando teve a oportunidade, disse que o Cano não tinha o DNA ou não tinha o perfil para pegar um São Paulo ou propriamente um Flamengo, e até mesmo um Corinthians. Mas olha só que engraçado. Cano sempre fez muito gol e é um atacante nato. Tá? A gente não está tirando aqui e nem está entrando e nem está querendo entrar em mérito sobre isso. Mas o Cano hoje, no Brasil, vamos colocar ali, mesmo o paralelo do Hulk em questão de posição de centroavante, é o melhor centroavante em atividade no Brasil hoje, o Cano. Por quê? Porque o Diniz ele consegue fazer essa mescla desses talentos que são os jovens para dar intensidade e os mais velhos cascudos que colocam esses jovens com a bola no pé, que é o que mais o Ganso sabe fazer, que é o que mais o Marcelo sabe fazer, a experiência do Fábio no gol, Fábio que era outro goleiro também que ninguém queria, e o Diniz trouxe o Fábio para o Fluminense, e o Fábio hoje vive um grande momento mais uma vez, mostrando toda a categoria e toda a capacidade que ele tem. Então, esses jogadores mais cascudos, mais velhos, que a gente pode dizer assim, já em outro estágio de carreira, eles colocam essa garotada para jogar e essa garotada colocam a intensidade que esses jovens precisam. Ele consegue fazer esse intercâmbio dentro do Fluminense. Simplesmente parte do seguinte sentido: quem tem talento, quem joga bola, quem é diferente, precisa jogar, independentemente da intensidade. Se não dá para correr marcando para trás, a gente marca correndo para frente. Então, o Rogério Ceni teve, né, esse time estrelado que praticamente andava sozinho, foi campeão. O Diniz nunca teve esse time, em exceção a esse ano, que hoje já tem o Marcelo, já tem um Cano. Eu acho que vai chegar uma ou duas peças para poder compor esse elenco e fortificar ainda mais esse Fluminense que para mim hoje apresenta o melhor futebol do Brasil. E o Diniz fez grandes trabalhos. Audax, no Fluminense, no Vasco ele fez um grande trabalho. Por mais que ele não tenha conseguido acesso no Vasco, o Fernando Diniz, fez um grande trabalho no Vasco. O Vasco tinha que ter dado continuidade com o Diniz, que o Vasco teria subido de sobras na Série B no ano passado e não teria passado esse sufoco que passou. Mas enfim, ele nunca foi campeão, porém ele fez um grande trabalho nesse mesmo São Paulo que hoje atua o Rogério Ceni e não foi campeão brasileiro porque tinha sobras para ser campeão. Não foi campeão brasileiro por um ponto isolado de uma rusga que ele teve com o Tietê. E isso, infelizmente, ali num ponto crucial do campeonato, na fase final, no último terço do campeonato, foi o que destabilizou o elenco do São Paulo e fez com que o São Paulo perdesse o título brasileiro. Mas mesmo assim, ele conseguiu classificar o São Paulo à zona de Libertadores com um elenco muito precário, que basicamente é o mesmo elenco que o São Paulo tem, que é, se eu não me engano, o Luciano, que jogou com ele também no Fluminense, e quando ele foi para o São Paulo ele pediu o Luciano, o Lisieiro, que saiu, agora está jogando no Coritiba, o próprio Luan, que foi o Diniz que colocou o Luan, trouxe o Luan da base para o profissional. A época ele estava conseguindo já lançar o Antony, que tinha feito uma grande copinha. Então é um treinador que, por mais que existam controvérsias, ele é um treinador que sim. Mas ele precisa de tempo para treinar e na seleção ele não vai ter esse tempo todo. Porém, existe uma filosofia de jogo. Se o Brasil quer voltar ao seu DNA de futebol, ele tem o Diniz. Agora, se não, é óbvio que o Ancelotti, que é o mais cotado a vir, é de outro nível, tem uma carreira internacional e é um técnico bastante renomado, que hoje o Diniz está muito atrás dele, né? Até mesmo em questão de títulos e tal, que é o que mais pega pro Diniz. Porém,
Hoje no Brasil, pensando em técnico brasileiro, não existe outro técnico que a CBF possa escolher que não seja o Diniz, porque o Diniz hoje é o melhor técnico em atividade, é o que traz ideias, é o que dá proposta de jogo, porque independentemente de qual que seja a situação, o Diniz consegue mudar ali dentro da própria dinâmica de jogo. Ele consegue mudar ali toda a filosofia de um esquema sem ao menos fazer alteração. E isso eu só tinha visto em alguns técnicos, tá? Eu não vi Tele Santana, mas eu vi Vanderlei Luxemburgo. Eu vi Paulo Autuori na sua melhor fase e Muricy Ramalho. São esses três que conseguiam fazer isso e hoje o Diniz também. Então eu acho que é um caso a se pensar, porque o Fluminense hoje joga um futebol muito bonito, com jogadores que praticamente ninguém queria, em exceção do Marcelo, e o Diniz consegue fazer esse time jogar e fazer esse intercâmbio entre os jovens para poder dar intensidade, né? E essa cadência de jogo dos mais velhos para poder colocar mais essa bola no chão e fazer esses jovens correrem da maneira certa. Então acho que é de se pensar assim o Diniz na seleção e para mim hoje o Fluminense atua com o melhor futebol dentro do cenário brasileiro. Tamo junto. Não deixe de esquecer, não esqueçam na verdade do Cucucu. Curta, compartilhe e comente. Até a próxima.